com a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno, hoje para tratar de um tema que é extremamente delicado. A gente teve um caso que acabou ganhando bastante repercussão na última semana, em função de uma jovem que teria internado no hospital, depois teria desaparecido, motivou manifestação da família, manifestação da própria casa de saúde, mas a gente gostaria de entrar a fundo com o Dr. Moreno no tema envolvendo a saúde mental do jovem, que tem esse acesso ao sistema de saúde e quais são os compromissos, como que o hospital deve tratar essa questão e até de que forma que a legislação trata desses casos. Tudo bem, doutor Moreno? Bom dia. Tudo bem, bom dia, bom dia. Então, acho que é extremamente importante a gente estar aproveitando o momento para falar, de fato, quando a gente tem que internar um indivíduo, o que a lei fala, né, sobre essas questões de quando o indivíduo tem que internar, sobre internação voluntária, internação involuntária, compulsória. Acho que daqui a pouco a gente pode usar esse espaço para estar abordando isso, já que nós temos uma lei muito clara, a gente tem que seguir a lei, né, que é uma lei que se chama Reforma Psiquiátrica, é uma lei de 2001, né, 10.216, e que explica claramente as obrigações do hospital, da instituição de saúde com o paciente, né? Bom, qual que é o primeiro passo? E primeiro identificar o caso que Exato. necessita de internação. Em que casos a pessoa necessita ser internada? Claro. Então, dentro do caso de depressão, a gente vai internar o indivíduo, tá, sempre quando houver um risco de vida iminente, ou seja, um indivíduo com uma tentativa de suicídio ou um indivíduo que tem uma ideia suicida com um plano altamente definido. O indivíduo sabe o que vai fazer e se a gente não impedir, vai dar problema. O indivíduo vai tentar o suicídio de fato. Então, nessas duas situações, né, de tentativa de suicídio e uma ideação suicida com um plano altamente definido, a gente, segundo essa lei, está autorizado a internar o indivíduo de forma involuntária, certo? Então, o indivíduo não precisa concordar para ser internado. Então, existe essa lei que, frente a um laudo médico, avaliando o indivíduo, não precisa ser um laudo de psiquiatra, um laudo médico, o indivíduo vai ser internado, um responsável também tem que assinar, ou seja, um familiar, um amigo, que seja, alguma pessoa tem que assinar esse laudo médico circunstanciado, e esse laudo vai ser enviado ao Ministério Público. Frente a essa situação, nós temos uma internação psiquiátrica involuntária prevista por lei. Nos casos de internação psiquiátrica involuntária, lembrando aqui que a gente não está falando sobre o caso específico que gerou essa polêmica, nós estamos falando sobre qualquer caso, tá? Internação psiquiátrica involuntária só finaliza quando o indivíduo, o médico, tá, acha que o indivíduo já está bem e ele comunica ao Ministério Público de novo de que a internação acabou, ou quando o responsável pela internação vai lá e pede para sair, para tirar a internação involuntária. Então só existem essas duas situações para se ter alta de internações involuntárias. Mas também temos internações voluntárias, que o indivíduo está internando por livre e espontânea vontade, ele tem condições mentais de querer expressar sua vontade, não, eu quero internar, eu quero melhorar minha depressão, a internação voluntária. Na internação voluntária, tá, o indivíduo pode ir embora a qualquer momento. Tá? Não precisa nem comunicar, né, a família, isso está em lei. Tá? Internação voluntária, o indivíduo está internado de forma voluntária lá, ele pode sair a qualquer momento. Então é que nem a pessoa, enfim, foi fazer um tratamento para uma pneumonia, para uma infecção urinária, olha, eu não quero fazer esse tratamento aqui no hospital, eu quero ir embora, tá? Esse indivíduo que está em internação voluntária, no caso, em relação à sua própria vontade, a gente tem que respeitar, porque não existem riscos associados. O médico avaliou de que não existem riscos iminentes nessa situação, certo? Então, cabe ao médico avaliar se, de fato, é voluntário ou involuntário. Se for voluntário, não tem como segurar. Essa é a importância. Então, a obrigação da instituição, né, frente ao indivíduo que está, digamos, abandonando o tratamento, a gente, em geral, não usa o termo fuga, porque ele não está fugindo, ele tem direito de sair. É um abandono de tratamento, desistência de tratamento, não vai dizer que é fuga. A gente, em geral, trata como fuga hospitalar quando o indivíduo está lá de forma involuntária, tá, de forma compulsória, né? Então, a compulsória é quando um juiz ordena que o indivíduo fique internado, tá, frente a um laudo médico circunstanciado. A internação compulsória.
certo? É um pouquinho diferente da involuntária, porque na involuntária não precisa de juízo nenhum, a gente só comunica com o Ministério Público. Na compulsória, alguém pediu, em geral a família pede para internar de forma compulsória o indivíduo. É parecido, mas o envolvimento judicial ele é diferente. Então, essa que é a questão importante, assim, de que às vezes as pessoas se confundem, né? Mas em caso de internações voluntárias, a gente não tem como obrigar o indivíduo a ficar dentro do hospital. A gente não E a precisa comunicar família ninguém. precisa ser avisada? Como é que é a questão também do acesso, né, da visitação que é feita pelos familiares quando a pessoa sai, mesmo que tenha sido Claro. internada de forma voluntária? Claro. Então, é de bom tom, óbvio, né? A gente, ao um abandono de tratamento, chamar um familiar, né, para buscar, tá? Então, eu posso falar aqui da rotina dos hospitais que eu trabalhei, né? Atualmente trabalho na Rede Divina Providência, e lá a nossa orientação é sempre chamar o familiar para comunicar com o indivíduo que quer ir embora, enfim. Mas em algumas situações é muito rápido, né? A gente não consegue avaliar, mas a gente sempre tenta. E lembrar que muitas vezes a gente não consegue o contato na hora. Isso às vezes o responsável deixou um telefone que não usa muito, né? Isso pode acontecer, a gente não sabe exatamente. Mas é importante sempre comunicar à família, ao responsável, de que o indivíduo desistiu do tratamento, né, de que não quer mais ficar, que, enfim, de dar orientações de como é que dá o segmento, vai seguir no CAPS, vai seguir com um psiquiatra particular, no ambulatório, que seja, né? É importante a gente explicar, mas reforço que a gente não tem como obrigar um indivíduo a ficar de forma voluntária no hospital se ele não tem risco nenhum, né? Bom, interessante que são 3 níveis, pelo que você comenta. A internação voluntária, quando esse indivíduo ele pede para se tratar, e daí, nesse caso, ele tem a liberdade para deixar o hospital quando quiser. Isso. A involuntária, que aí é quando, a partir de um laudo médico, se identifica que essa pessoa necessita de internação e aí vai ficar até uma nova perícia médica para poder, então, conceder alta para a pessoa. Exato. E a compulsória seria um nível mais rígido e que daí é mais em casos que a pessoa está podendo estabelecer algum risco para as pessoas e que deve daí ficar internado. Exatamente, né? A compulsória ela vem principalmente quando o indivíduo não aceita nem ir para o hospital, né? Ou ninguém consegue ir para o hospital. Então a gente tem que pedir, inclusive, força da Brigada Militar, apoio da Brigada Militar, para conduzir o indivíduo até a internação. Então, são casos mais extremos. Em geral, a gente vai usar a compulsória para dependência química, que muitas vezes o indivíduo pode estar até violento, né, para abordagem familiar. Então, a gente precisa de uma condução hospitalar. Tá? Então, são realmente... Isso é o que a lei fala, tá? Isso é o que nós temos em lei. Isso é importante de frisar. Muito bem. Doutor Moreno, obrigado pela presença aqui. Sei que vai ter uns dias de descanso, né? Mas vai estar conosco, vai estar aí deixando o seu conhecimento, também compartilhando com a nossa audiência aqui no Troca de Ideias. Exatamente, tirar umas fériasinhas, mas deixei conteúdo para a gente estar disponibilizando para o público, tá? E volto aí em 3 semanas. Isso é comprometimento, né, Nicolas? Olha aí. Verdade. Tá sendo bem pago, né? Exatamente. Doutor Moreno, boas férias. Beleza, abraço Tudo de então a bom. todos. Olha, muito obrigado. Médico psiquiatra Rafael Moreno, que participa aí conosco de longa data na Rádio Independente, antes até de ser Troca de Ideias. Quando era o programa Dinâmica, já tinha uma participação semanal